Márcia Zaru, nossa colunista das segundas-feiras, já está com a gente para falar hoje de um assunto que era para ter sido debatido na semana passada, mas a gente teve aí que falar sobre Ilha da Fantasia no lugar. E agora sim a gente vai falar sobre as grades que cercam os prédios dos Três Poderes. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. A gente realmente teve um atropelozinho aí na pauta, mas a gente fica feliz porque, no fim das contas, o ministro pediu desculpas. Pois é, a gente até comentou essa possibilidade aqui na semana passada, né, Márcio? Pedimos, né, que ele fizesse uma retratação, um pedido de desculpas, e a gente teve esse pedido de desculpas e a gente ficou muito feliz com isso. Não apaga a declaração, mas dá um certo conforto, né, de ver que foi uma declaração realmente muito infeliz. Sem dúvidas. E o convite continua feito ao ministro para a gente dar uma volta pelo Distrito Federal, viu, ministro? A gente entra no carro e vai junto. No pôr do sol, sol nascente, Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, Estrutural. Vamos dar uma voltinha. E nunca mais o ministro vai precisar pedir desculpa. É, porque tem muita coisa aí que não está sendo vista, né? E tem muita coisa que a gente está vendo, mas a gente banaliza um pouco o olhar, que é o que acontece com as grades na esplanada dos ministérios. São grades que foram colocadas ali nas manifestações de 2013, ou seja, a gente já passou por vários presidentes ali da República e agora finalmente foram retiradas em frente ao Palácio do Planalto. Mas seguem na Praça dos Três Poderes, no STF e no Congresso Nacional. 10 anos, Márcia. É impressionante como passa e a gente nem sente. 10 anos, 10 anos. É uma coisa quase inacreditável. E isso que eu falei da gente banalizar o olhar é uma coisa que agride. Você passando, eu passei na esplanada hoje de manhã, antes de vir para cá. As grades seguem lá, tirando o Palácio do Planalto ali na frente, que está livre. Na Praça dos Três Poderes, a gente está com imagens aí feitas pela Ariane Bittencourt. Olha aí. Olha como fica. Quem está acompanhando pelo YouTube vê o impacto de você ter essa arquitetura linda, esse conjunto arquitetônico monumental estragado por essa imagem das grades. Isso é uma coisa absurda, se você pensar em qualquer lugar do mundo, isso é muito absurdo. Porque quando você visita um lugar, e Brasília é patrimônio mundial, né? Quando você visita um lugar, você quer ver aquele conjunto. Se você vai para uma cidade na Europa, você quer ver a praça central dessa cidade, você quer ver a praça desimpedida, você quer tirar foto. E a gente fica muito chateado quando a gente chega e às vezes tem um reparo em algum prédio, tem ali um tapume, alguma coisa, mas tem uma finalidade para aquilo. No caso aqui das grades não tem finalidade nenhuma. E a gente viu que elas não funcionaram no evento do dia 8 de janeiro. Naquela invasão que a gente teve aos prédios públicos de Brasília, as grades deveriam ter protegido e, ao contrário, em muitos casos elas foram usadas como arma e foram usadas para depredar esse patrimônio público. Então elas não servem para nada, elas servem só para deixar muito feia a paisagem ali do nosso centro histórico. Então eu queria chamar atenção para isso, porque é um assunto que eu falo há 10 anos. Há 10 anos eu bato nessa tecla e há 10 anos nada é feito. A gente teve um movimento ainda muito tímido, que foi essa retirada em frente ao Palácio do Planalto, mas a coisa ali continua ainda muito complicada. 10 anos. Veja, então a alegação, Márcia, de quem colocou essas grades ali era uma questão de segurança. Você traz essa visão muito interessante para o nosso ouvinte de que se é para segurança não funcionou, porque o 8 de janeiro provou que não funcionou. Então elas servem para quê? Para afastar os turistas? Para afastar os moradores da cidade? Eu acho que é mais para afastar os moradores da cidade, porque é uma questão de uma apropriação da cidade. O morador se apropria da cidade. No momento que ele tem uma grade, ele não tem acesso a esses monumentos nem para tirar uma foto. Aquela parte atrás ali do Congresso Nacional, onde tem as palmeiras imperiais, tem um gramado, que as pessoas passeavam ali, saíam da Praça dos Três Poderes, passavam por ali, aquilo ali tudo está cercado. Então, quer dizer, o brasiliense e o turista, eles estão impedidos de chegar perto desses monumentos. E isso não está certo, porque, como diz a coluna, a cidade é nossa. É a nossa cidade. É do brasiliense, é do turista e você está impedido de chegar. E é uma experiência impressionante. Se você passar
minutos ali no gramado da Esplanada, de frente ao Congresso, ou na frente da Praça dos Três Poderes, você vê os ônibus com os turistas, por exemplo, cheios de gente, o pessoal descendo e se questionando, eu posso passar da grade ou não posso passar da grade? O que eu faço para tirar uma foto? Ou não dá para tirar uma foto bonita aqui? E eu mesma, às vezes, como a Praça dos Três Poderes também está cercada, eu não sei se eu posso entrar na Praça dos Três Poderes. Às vezes tem uma viatura policial também. No aniversário de Brasília eu fui barrado. Aí. Dia 21 de abril deste ano, eu fui lá cedinho para fazer a entrada ao vivo na rede aqui da Nova Brasil FM e os policiais não deixaram eu fazer a minha entrada ao vivo da Praça dos Três Poderes. Tive que fazer do meio da rua. Você imagina a gente se questionar se a gente pode entrar na praça? Assim, é uma inversão completa de valores. Parece que a gente é o criminoso, não é? E a gente se acostumou com isso. Isso que eu acho mais complicado. O brasiliense está privado de chegar nesses lugares e o brasiliense se acostumou com isso. Banalizou o olhar, está achando normal ter aquelas grades ali. Não é normal, não é correto. E aí, claro, a gente viu uma sinalização do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, dizendo que deve retirar, mas não deu um prazo. Ele deu algumas declarações nesse sentido. No STF não tem nem previsão. Engraçado que eu entrei em contato com o STF e eles disseram, a assessoria de comunicação do STF informou que eles estavam aguardando alguma orientação da Secretaria de Segurança Pública. Aí começa aquela coisa do jogo do empurra, né? Aí entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública e eles informaram que não, que cada órgão tem autonomia para decidir se vai retirar as grades ou não. Claro que quando tem algum evento, e aí é importante a gente dizer isso, não é que as grades nunca devam ser usadas. Existem momentos que essas grades são, até fazem parte de um processo, de um esquema maior de segurança. E aí elas se justificam. E eu queria dar o exemplo do Museu da República, que eu acho que faz isso com maestria. Eles usam muito bem isso. Em algumas manifestações, o Museu da República cerca ali a cúpula. Sim. Quando termina a manifestação, eles retiram as grades. E é isso que deve ser feito. Você fixar aquelas grades que não são para serem fixas é que é o grande problema. Interessante, hein? A Márcia Lazzaruto está trazendo para você, ouvinte da Nova Brasil FM, na coluna Nossa Cidade de hoje, esse assunto muito intrigante. Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica da Márcia, porque é isso, eu vejo a grade... Às vezes o nosso ouvinte já parte logo, né, Márcia? Não, mas tá certo, é uma questão de segurança. Podem chegar lá e podem invadir o Congresso. Mas sem a grade, a gente tem outras opções. Não é só a grade que faz a segurança. Não, né? e é um plano de segurança que tem que ser completo. As grades entram como parte, mas provisoriamente. A gente já teve grade em frente ao Itamaraty. E as grades foram boas ali no momento, naquele momento, em frente ao Itamaraty. Depois acabou o perigo, foram retiradas. O que não faz sentido é que essa estrutura fique fixa no coração de Brasília e impedindo que as pessoas tenham livre acesso, porque a cidade foi planejada para que as pessoas tivessem livre acesso. E aí, se você pensar que durante 50 anos isso funcionou, por que você vai deixar as grades fixas nesses últimos 10 anos? E mais, aí eu volto para os eventos do dia 8 de janeiro. Se elas tivessem funcionado, os prédios não teriam sido invadidos. Então, assim, foi uma prova de que as grades não servem para nada, sozinhas e fixas lá da maneira como elas estão. Muito interessante. Tá? Aí você poderia se perguntar também, ouvinte, então seria pior se não tivesse... Pior do que já foi em 8 de janeiro? Não, e eu até acho que as grades foram usadas como arma, né? Para quebrar vidros, muitas imagens, para danificar objetos. Então, elas foram usadas como arma. Então, elas tiveram, na verdade, o efeito contrário do que elas deveriam ter feito ali de proteger os prédios. E aí a gente fica vendo, né? Por exemplo, eu questionei o IPHAN também, que é o órgão de patrimônio que cuida. O presidente do IPHAN, o Leandro Graz, disse o seguinte, que o IPHAN é favorável à retirada das grades, pois um dos princípios fundamentais do patrimônio é o acesso da população aos bens culturais. Isso também contempla a perspectiva arquitetônica e urbanística de Brasília. Só que o IPHAN, ao longo desses 10 anos, até anteriormente ao Leandro Graz, sempre mandou recomendações, sugestões, mas ele não tem o poder de ir lá e retirar as grades ele mesmo. Então fica também nessa coisa meio refém da situação da autonomia de cada órgão. Então eu acho que a gente tem que fazer um apelo a esses órgãos que tirem essas grades, retirem de lá, porque é uma agressão.
E a gente tem que ficar também, mais uma vez, eu chamo o brasiliense a ficar atento e a não acostumar o olhar com o que está errado. Porque isso eu acho que é uma coisa muito nociva para a cidade. Quando você se acostuma com o que está errado e passa a achar que tudo bem. Não está tudo bem. Aquelas grades ali não devem ficar permanentemente na Praça dos Três Poderes e nos prédios no centro de Brasília. Muito bom. Com essas grades a gente não pode descer de papelão no gramado do Congresso, né, Márcia? Exatamente. Não pode. Exatamente. Com essas grades você não pode tirar uma foto do lado da Estátua da Justiça. Quem não tem uma foto, quem não nasceu em Brasília, viveu em Brasília, cresceu em Brasília e não tem uma foto ali do lado da Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Hoje vem um estudante de direito de fora, quer tirar uma foto em frente ao Supremo, não pode tirar. Não pode tirar, exatamente. Eu acho que muda até a relação que você tem com a cidade, né? Isso que você está falando da gente escorregar de papelão ali no gramado do Congresso, eu acho que várias gerações de brasilienses fizeram isso. E a minha geração teve a chance de, por exemplo, escalar a cúpula do Senado. Que coisa, é mesmo? A não só tirar foto sentado no colo da Estátua da Justiça, em frente ao STF, mas escalar ali a cúpula do Senado, ter essa relação mais próxima com a arquitetura. Tem como subir aquilo ali, Márcia? É difícil, Olha aí. mas tem. A minha geração fez muito isso ali na Esplanada. E você muda a relação que você tem com a cidade. É muito essa coisa da apropriação. Você se apropria da cidade. A cidade é sua. Você tem que se apropriar. Então, eu acho que a gente não pode se acostumar com isso e não pode fechar os olhos, né? Isso muito aí. bom, muito bom. bem. Agora eu fiquei curioso se a cúpula do Senado, que é pra cima, é oco ali? A da Câmara. A da Câmara pra cima. Senado, Senado pra baixo, Câmara pra cima. A do Exato. Senado para baixo, da Câmara para cima. Não, acho que não, não sei. Eu tava pensando em fazer uma piscina já ali, Márcia. Ali você não tem mais acesso, né? Por exemplo, os meus filhos chegaram a escorregar ali de papelão no gramado do Congresso, mas eles não chegaram nem a chegar do lado das cúpulas ali, naquela parte superior ali do Congresso, eles não puderam mais entrar, porque ali já era fechado. Agora, não era fechado com grade. Você tinha vigias ali que falavam, não pode subir e tal, e as pessoas respeitavam. Então, eu acho assim, você tem milhões de maneiras de manter esse patrimônio público e os prédios cuidados, sem essa aberração que são essas grades, estragando a paisagem do centro cultural, centro histórico de Brasília. Então não é Secretaria de Segurança Pública, cada órgão cuida do seu. A Secretaria enviou uma nota dizendo que os prédios têm autonomia e que em momentos específicos eles podem entrar dentro desse projeto de segurança ou dentro de uma ação específica de segurança, mas que quem decide se vai tirar as grades ou não é cada órgão especificamente. Muito então bem. a gente faz esse apelo apaixonado, por favor, tirem as grades dali, porque a cidade é nossa. E a gente sabe que, ainda bem, a Nova Brasil FM ela é muito ouvida entre as pessoas que decidem aqui na capital. Então, a gente é muito escutado pelo pessoal do Congresso, da Esplanada. Então, hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal é a ministra Rosa Weber. Ministra, se a senhora estiver ouvindo esse programa hoje com a Márcia Zaru, ou você, chefe de gabinete da ministra, leve à ministra esse apelo que a Márcia Zaru está fazendo aqui na 97,5 FM hoje. O mesmo vale para o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós precisamos ver a nossa cidade livre dessas grades que, além de tudo, deixam tudo muito feio, é muito de mau gosto. De mau gosto, exatamente, não combina com a cidade. Brasília é tão linda, tudo é tão maravilhoso aqui, aquela parte ali central é uma pérola, né, da nossa arquitetura. Você ter aquilo ali estragado pela imagem das grades, eu acho realmente uma coisa que não tem justificativa, injustificável e deixa o brasiliense muito triste. E aí eu peço também que o brasiliense não acostume o olhar, não deixe que isso aconteça com a cidade, porque a cidade é nossa, a gente tem que tomar conta disso também e cobrar das autoridades. Sensacional. Olha, se você ouvinte quer deixar o seu comentário sobre esse assunto que a gente está falando hoje aqui na coluna, manda um WhatsApp nova pra gente, é o 981484631. 981484631. Você dá a sua opinião sobre isso e a gente diz aqui no ar a sua opinião até o final do nosso jornal às 9 horas, né, Ariane? É isso aí. Márcia Zarura, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma ótima semana para todo mundo, gente. Obrigada. Obrigado, Márcia.